Olá, mais uma aulinha. Tá virando rotina, hein? Vamos lá, mais uma aulinha aí que a gente tem aqui para aprender a palavra de Deus, para aprender a verdade de Deus. Hoje nós vamos aprender uma história muito legal, muito legal. As outras também foram. Essa é uma história muito legal. E nós, como começamos a aula, começamos orando, pedindo a ajuda de Deus. Porque a Bíblia já nos conta que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então vamos pedir a ajuda dele. Senhor Deus, nos ajude a fazer esta aula, que seja uma aula bem instrutiva, uma aula bem divertida, Senhor. Uma aula em que o seu nome seja conhecido e seja adorado. Cuida de cada criança, de cada pessoa que assiste essa aula e de mim, Senhor, que vou falar. Precisamos de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pronto, vamos lá. Pegou sua Bíblia já? Tem que ter aquela contagem, né? Você gosta da contagem. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pegue a sua Bíblia e vamos para a nossa aulinha. Se você já pegou a sua Bíblia, abra lá em Lucas. Lucas é o terceiro evangelho. Nós estamos passeando. Eu lembro que a primeira aula foi em Mateus, a segunda foi também em Lucas e essa também em Lucas. Então, se você já abriu, vamos lá. Capítulo 10. Capítulo é um número grande e o versículo é um número pequeno. Vamos lá. Abra no capítulo 10. Só que antes da nossa liçãozinha, vamos cantar uma musiquinha. Hoje sou eu que vou cantar com você, sem o videozinho, né? Vamos lá. A musiquinha você já conhece, que já foi cantada pela professora Aninha, né? Ela já cantou com vocês, então vocês já conhecem da irmã Aninha que cantou a música. Vamos cantar a musiquinha. Ela é bem simples, vamos lá. Grande, largo, amor de Jesus é grande, largo, amor de Jesus é grande e largo. Agora, sem a palavra largo, grande, o amor de Jesus é grande, o amor de Jesus é grande. Agora sem a palavra grande, sem a palavra largo. O amor de Jesus é o amor de Jesus é Agora tudo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. E essa foi a nossa musiquinha hoje, que também nos fala sobre o que vamos aprender hoje. Exatamente, sobre o amor de Deus. Vamos lá, abra a sua lição. Você sabe o que é o amor? Vamos descobrir na lição de hoje. Vamos lá, abre em Lucas 10, do verso 25, que nos diz: Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui nós vemos a pergunta. Um doutor da lei era um escriba. O que é um escriba?
O escriba é alguém que vivia copiando a lei, porque naquela época não existia impressora. Então, para ter algum material escrito durável, com a palavra de Deus, eles precisavam copiar toda a palavra de Deus numa outra folha novinha, porque a outra folha antiga ia ficando velha, ia desaparecendo, ia ficando ruim de ler, ia apagando também, né? O papel naquela época não era de muita qualidade. Então eles copiavam. Então o cara ele chegou e perguntou para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai perguntar, e ele disse: o que está escrito na lei? Então Jesus falou: como que está na lei? O que a lei diz sobre herdar a vida eterna? Então o escriba responde. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças, e com a tua mente, e o teu próximo com a ti mesmo. Aqui, o escriba, ele vai citar Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que fala de amar a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, teu entendimento, toda a tua força. E Levítico 19, 18, que nos fala, ou é 18, 19, um desses dois, que nos fala para amar o próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei. A palavra de Deus nos fala em outros lugares que o cumprimento da lei é o amor. Então, o principal, se você quer obedecer a Deus, é viver o amor. Nós aprendemos aqui sobre o amor. Por que cumprir a lei é viver o amor? Porque a lei, ela revela o caráter de Deus. A lei revela quem Deus é. A lei revela a grandiosidade de Deus. Revela a pessoa de Deus. E a Bíblia nos diz em 1 João 4, 8, que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso faz parte da natureza de Deus. E esse é o padrão de vida. Só que o escriba, ele disse: tu respondeste, Jesus disse ao escriba: você respondeu corretamente, é isso que você deve fazer. Mas o escriba, querendo se justificar, ele perguntou assim: quem é o meu próximo? E Jesus vai contar uma parábola. Uma parábola é uma história que vai ilustrar uma verdade. É diferente de um conto de fadas, porque o conto de fadas é uma história que vai trazer apenas uma liçãozinha de moral, ou seja, de certo e errado. Aqui é uma ilustração de uma verdade da palavra de Deus. Então vamos lá. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu entre ladrões, os quais o despojaram, o feriram e partiram, deixando quase morto. Então aqui começa a parábola contando um roubo. Um roubo é quando a gente pega algo de alguém através da violência, como aconteceu aqui, que 2 ladrões o despojaram, pegaram os seus bens e o feriram e partiram, deixando ele quase morto. Nós aprendemos aqui sobre o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por conta disso, por que as pessoas roubam? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar um pouco à luz da palavra de Deus. Se olharmos para Marcos
7:21, vamos rapidinho lá. Marcos 7, 21 nos diz: porque do interior do homem, do coração dos homens, procedem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos. Então, isso vem do coração que é pecaminoso. Este mesmo coração pecaminoso é que Deus nos chama para amar. Mas como que eu vou amar Deus se eu tenho pecado no coração? E a Bíblia diz aqui também em Tiago 1,14, vamos olhar rapidinho lá, Tiago lá, vamos lá, Tiago 1,14, nos diz que: mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência, ou seja, pelo próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, um desejo enganoso, que é o pecado, ele vai seduzir, ele vai atrair a pessoa, enganando ela. E aí ela vai desejar, no caso aqui, os ladrões pegaram os bens preciosos daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Por que descendo? Jerusalém ela fica mais ao sul, no mapa, mais na parte de baixo. Só que estava descendo. Descendo aqui não é assim. É porque Jerusalém ficava num local mais alto, como se fosse quase uma montanha, mas não era uma montanha, era um local alto. Então ele descia para Jericó, que era um outro lugar. E na estrada, uma estrada perigosa, tinha ladrões e ele foi roubado. E aqui nós aprendemos isso. E vamos continuar. E por um acaso, no verso 31, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando ele o viu, passou por outro lado. E no verso 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Aqui vemos o quê? Vemos o que não é o amor. Essas duas atitudes dessas duas pessoas, um sacerdote, que era alguém encarregado da obra de Deus, de cuidar do sacrifício, do cordeiro, de várias coisas, cuidar do templo de Deus, acender a luz, preparar o pão, né, que acontecia naquela época. E também um levita que fazia parte desse mesmo grupo de pessoas que ajudavam o sacerdote. Eles dois, eles passaram e não se importaram com a pessoa. Viram e passaram de lado. Aqui aprendemos sobre a indiferença. Quando a pessoa não está aí com a necessidade do próximo. Que o próximo é a pessoa a quem eu devo amar. Amarás o teu próximo. Então, e assim, mas certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele, e aproximou-se dele. Ateou-lhe as feridas, derramou nele azeite e vinho, e, pondo em seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, tirou 2 dinários e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que mais gastardes, na minha volta eu pagarei. Nós vemos aqui a atitude de um samaritano. O samaritano,
era o povo que vivia em Samaria, perto de onde Jesus vivia, que era da Galileia. Tinha a Galileia aqui, a Galileia aqui, mais aqui, a Samaria aqui e Jerusalém mais embaixo aqui. E a Bíblia nos conta que os judeus não se davam dos samaritanos. Havia uma certa inimizade. Não havia uma amizade entre os judeus e os samaritanos. Eles eram inimigos. Então, a gente aprende aqui sobre o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor que vai reconciliar inimigos. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em desobediência e pecado. Mas Deus, ele mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. E o pecado nos torna inimigos de Deus. Mas se a gente vê o que diz lá em Romanos 5:10, vamos olhar rapidinho. Romanos 5:10 nos fala o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então, aqui vemos o amor de Deus, que de inimigos nos torna em reconciliados. E agora, filhos de Deus, os que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós aprendemos isso. E você também deve viver esse amor de Deus. No final, a pergunta de Jesus é muito interessante. Qual desses três parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E o que ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, faze tu do mesmo modo. Então, aqui Jesus inverte a pergunta do escriba. O escriba perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus responde: quem foi o próximo daquele homem? Então, nós devemos ser o próximo de alguém que está numa condição miserável. Assim como Deus foi o nosso próximo. Porque nós estávamos numa condição miserável, mortos em nossos pecados. Indiferentes e insensíveis a Deus. Não buscávamos a Deus. Mas Deus, com seu grande amor, um amor de tal maneira que não se dá para descrever, ele vem com Jesus, que morre no nosso lugar, leva sobre si os nossos pecados no madeiro, para que pela fé nesse sacrifício nós tenhamos paz com Deus. Esse é o amor de Deus. Vamos ver aqui esse verso muito maravilhoso de 1 João. 1 João capítulo 3, verso 1, que nos diz: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou que fôssemos chamados de filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Se a gente olhar também em Romanos 5, verso 5, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, duas verdades.
Quando nós cremos em Cristo, aceitamos como Senhor e Salvador, o que acontece na nossa vida? Nós recebemos o amor de Deus. E a Bíblia nos diz que esse amor é derramado pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, esse amor nos torna filhos de Deus. Então, duas verdades. O crente, ele tem o Espírito Santo, e o crente, ele é filho de Deus. Estas duas verdades estão unidas, porque só quem é filho de Deus tem o Espírito Santo. E aqui também em Romanos 8, vamos olhar aqui rapidinho. Romanos 8, verso 15, fala o seguinte: porque não recebeste espírito de servidão, para novamente temeres, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Adoção é uma bênção espiritual que nós temos como filhos de Deus, direitos de filhos de Deus, direitos a uma herança, direitos a termos comunhão com Deus. O homem vive à procura de algo que satisfaça o seu coração, que lhe traga paz, que lhe traga alegria, que lhe traga propósito. Só Deus, através do seu amor, nos traz esse propósito. Que nós venhamos viver esse amor, minhas crianças. Que nós venhamos viver esse amor em cada dia, sendo obedientes a Deus, tendo comunhão com Deus através da leitura da palavra de Deus, através da oração, se você já é um crente. Se você não é um crente, pense sobre esse amor e considere tudo o que você tem aprendido sobre este amor. Agora, vamos para o nosso momento de memorização de versículos. Também faz parte da aula memorizarmos um versículo. Só que hoje eu vou trazer aqui 2 versículozinhos que vocês já estão memorizando. Não é um que fui eu que passei e outro que foi a Procris, a tia Cris. Ela também passou um outro versículo. O primeiro versículo eu passei foi Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Já aprenderam esse versículo? Já memorizaram? Pois eu quero ouvir, hein? Eu posso pedir aí algum meio da gente ouvir vocês recitando o versículo. E o outro versículo é Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. A nossa confiança em Deus, nós confiar a Deus o que nós vamos fazer, e Deus vai dar estabilidade aos nossos pensamentos. Depois do nosso versículo, vamos fazer uma atividade. Pegue uma folha de papel sulfite, de papel A4. Se não tiver, pode ser de desenho. Se não tiver, pode ser de caderno. Se não tiver, pode ser um maço. Qualquer folha que sirva para riscar, pode ser. Só que tem espaço para escrever. Vamos lá. Pega a folha, vamos colocar a folha assim, na horizontal, a folha deitada, e vamos escrever fruta. Vamos escrever em pé assim, ó. Fruta, assim, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Vou escrever aqui. F, R, U, T,
Escreva assim, ó. Escreva assim. E vamos fazer a nossa atividade. A atividade é quase como um stop. Quem já brincou de stop? É quase um stop. Mas vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui em nomes de frutas que comecem com a inicial de cada letra que escrevemos. Aqui temos agora, vamos pensar numa fruta com F. Tem fruta com F? Tem fruta com F. Escrevendo aqui. Fruta com R? Tem fruta com R? Pense. Fruta com uva a gente já conhece. Fruta com T? Temos. Fruta com A, vamos pensando em fruta com A. Essa é a nossa atividadezinha. Vamos pensando. Pense mais um pouco. Pense mais um pouco. Estou escrevendo. Vamos pensando. Legal. Essa atividade sobre as frutas que há. Por que nós fizemos essa atividade? Para pensarmos sobre as frutas. As frutas que você conhece. Qual a diferença dessas frutas? Qual a relação dessas frutas com a lição que nós aprendemos hoje? Porque o amor também é um fruto do Espírito. Não é um fruto que nasce em uma árvore como esses que escrevemos aqui, como um figo, framboesa, um romã, a uva, tangerina, a amora, o abacaxi, o abacate, a ameixa, né? Essas frutas que escrevemos aqui, já você acertou, legal, né? Mas o fruto do Espírito ele nasce de Deus quando nós o aceitamos, tá? Se você quiser aceitá-lo, já sabe o processo, já foi falado na aula. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com os amiguinhos também. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato. E é isso aí. Tchau!